Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu trazendo aqui uma lista de exercícios e aí eu vou resolver o modelo. São duas questões, a primeira de A até J e a segunda de A até Q, beleza? E aí a gente vai tá destrinchando pelo menos ver como é que faz, né? O que eu quero, o que eu tô cobrando para vocês, certo? Deixa eu só. Olha só. A primeira questão diz o seguinte. A primeira questão diz: classifique os ácidos quanto a presença de oxigênio, número de hidrogênio ionizável, força de acidez. Aí eu tenho dois exemplos aqui, dois modelos que eu coloquei. Por exemplo, primeiro ácido aqui, ó. Presença de oxigênio. Tem oxigênio? Tem aqui. Então ele é oxiácido. Oxiácido. Caso não tivesse oxigênio, seria hidrácido, como esse daqui, ó. Não tem oxigênio, então ele é hidrácido. Essa é a primeira coisa que você vai fazer para os demais aqui. Quando tiver oxigênio, você coloca oxiácido. Quando não tiver, você coloca hidrácido. Beleza? Segundo caso. Número de hidrogênio ionizável. Olha só. Tem quantos hidrogênios aqui? Tem 3. Então ele é triácido. Só vamos tomar cuidado com as exceções, né? Que são aqueles que contêm o fósforo, né? Só que é o H3PO3 e o H3PO2, que seriam triácidos, mas não são. Então, tá lá na explicação do vídeo. Quantos H tem aqui? 1. Então é monoácido. E a outra classificação é quanto à força de acidez. Quando tiver oxigênio, você vai fazer o cálculo. Número de oxigênio menos número de hidrogênio. Exceto para esse daqui, ó. Deixa eu ver onde aqui tá. Não tem aqui, né? Exceto para esse aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui. O ácido carbônico. Porque ele não precisa, ele não segue essa regra não. Porque ele é fraco, tá bom? Ele é um ácido fraco, beleza? Ele se converte em dióxido de carbono e água. Então ele é fraco. Certo? É onde que foge a regra, tá bom? É a exceção. É a exceção da regra. Então, beleza. Esse aqui, ó. 4 oxigênios menos 3 hidrogênios. 4 menos 3 dá 1. Quando esse número der 1, ele vai ser semi-forte ou moderado. É a mesma coisa. Bom? Ver se dá para mudar aqui. Então você vai fazer o cálculo. Número de oxigênio menos número de hidrogênio. Se o resultado der 1, moderado. Se der 0 ou menor do que 0, fraco. Se der 2 ou maior do que 2, forte. Beleza? Tem lógica eu fazer número de um menos número de outro? Não, porque não tem oxigênio aqui, ó. Aí aqui você vai para a tabelinha lá que eu dei para vocês. Dos fortes são, ó. Lembra que eu coloquei assim, ó? Clube Brasileiro Internacional. Esses são os fortes. Então a HI tá aqui, ó. É forte. Quando for oxiácido, você faz o cálculo. Número de oxigênio menos número de hidrogênio. Se der 1 é moderado. Se der abaixo de 1, ou seja, de 0 para baixo é fraco. Se der de 2 para cima, ele é forte. Beleza? Então você vai fazer isso aqui, ó. Esses 3 quesitos para todas esses itens aqui. Beleza? A questão 2 diz: indique o nome correto dos ácidos abaixo, desculpa. E aí tem exemplos. 3 ácidos aqui de novo, novamente. Certo? E aí eu vou destrinchar isso daqui, ó. Nome, vamos lá. Você tem que comparar esses ácidos aqui, ó. Os ácidos que tem oxigênio, você compara com os ácidos padrões, que tem na tabela que eu dei pra vocês, da última aula. Por exemplo, o ácido padrão do H2SO3 é o H2SO4.
Aqui o padrão desse aqui, ó, é H2SO4. Aí eu comparo agora esse com o padrão dele. Qual a diferença? É que esse daqui tem um oxigênio a menos, ó. Esse aqui tem 4, esse aqui tem 3. Quando tiver um oxigênio a menos, esse que termina com ico, por exemplo, esse aqui é o ácido sulfúrico, termina com ico. Eu troco o ico pelo uso. Então fica ácido sulfuroso. Sulfuroso. Bom, eu troco o ico pelo uso. HCl, qual o padrão dele? Você procura lá na tabela. O padrão dele é esse daqui, ó. HClO3, certo? Então esse aqui é o ico. HClO3, ele é o ico. Termina com ico. E agora eu comparo HClO com HClO3. Qual a diferença? Esse aqui só tem um oxigênio, quando não aparece nada é um, lembra? Então esse aqui, ó, tem 2 oxigênios a menos em relação a esse. E quando tiver 2 oxigênios a menos em relação ao seu padrão, além de você trocar o ico pelo uso, você coloca um hipo na frente. Então fica ácido, acrescenta o hipo, o elemento é cloro, uso no final, certo? Então nesse aqui você acrescenta tanto o hipo como o uso. Se fosse um 2 aqui, ó, seria um oxigênio a menos em relação ao padrão. Então só seria o que, ó? Trocaria o ico pelo uso. Quando são 2 a menos, você troca, além de trocar o ico pelo uso, você acrescenta o hipo. Se aqui, por exemplo, existisse o H2SO, né, que seria, na verdade, H2SO2, né, se existisse o H2SO2, aí comparando H2SO2 com o H2SO4, que é o padrão dele, seria 2 oxigênios a menos, né? Aí, além do uso, você colocaria o hipo aqui na frente, certo? Que não é o caso, né? Nesse caso é só um a menos. Até porque não existe o H2SO2. E esse aqui é um ácido, um hidrácido, na verdade. Aí o nome fica ácido. E aí, nome do elemento, iodo. Aí termina com vogal, não coloca a última vogal que é o O, né? E acrescenta hídrico. Veja que hídrico é diferente de ico, viu? Beleza? Então, iodídrico é o nome dele. Você vai fazer isso aqui para cada um. Você olha na tabela da última aula, o vídeo. Então você pode consultar em qualquer fonte, em qualquer meio, né? Internet, livro. E aí você vai achar os ácidos padrões. E aí você compara. Os ácidos padrões sempre vão terminar com ico. E aí você compara, o ácido que eu tô pegando dele aqui, o HClO2, por exemplo. O padrão é esse de cima. Tem quantos oxigênios a menos? Tem 1. Aí troca o ico do final pelo uso. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Tem 2 em relação a esse, a menos, oxigênio a menos. Além de trocar o ico pelo uso, você acrescenta o hipo na frente. E esse aqui, ó. Esse aqui tem 1 a mais em relação ao padrão, ó. O padrão é esse primeiro aqui, certo? Então, quando tiver 1 a mais, você mantém o ico, né? Porque isso aqui era ico, né? O padrão é ico. Você mantém o ico e coloca o per na frente, beleza? Ficaria perclórico, por exemplo. Bom, vamos lá, qualquer dúvida, estamos aí, viu? Volta o vídeo, tá bom? Lá tem a explicação. Valeu, abraço. Ou então pode falar comigo se conseguir, né? É só pesquisar meu contato aí, tá tudo certo.